E olha, a gente agora tem um rápido break aí, pessoal, das nossas redes de rádio. Daqui a pouco a gente volta com as rádios. E eu tenho também um link. Vamos falar sobre Lula? Vocês querem falar sobre Lula? Tá animado aí, Mota, para falar do Dia do Presidente? Não, o Dia do Presidente me lembra um quadro antigo que eu acho que era do programa Silvio Santos, que era isso? Era a Semana do Presidente. A Semana do Presidente. O Dia do Presidente, a gente está pensando aqui até em um quadro o Dia do Presidente era do Última Hora. Tinha uma sessão do Última Hora que era o Dia do Presidente. Então, em homenagem a essa sessão do Última Hora, a gente vai falar do Dia do Presidente, porque quem visita hoje a grande São Paulo, Lula mandou um recado, sabe para quem? Para você que está aí com problemas financeiros. Não, ele mandou um recado para Carlo Ancelotti e subiu o tom contra Donald Trump, para variar. A Júlia Fermino está ao vivo conosco e vai trazer detalhes. Boa noite, Júlia. Oi, Marcílio, tudo bem? Boa noite para você, para quem está aí contigo na bancada, quem está também nos acompanhando aqui nas redes de rádio, mas também pela TV e no YouTube. De fato, hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na região metropolitana aqui de São Paulo, na cidade de São Caetano do Sul, e visitou o Instituto de Tecnologia ali de Mauá, Instituto Mauá de Tecnologia, os laboratórios de teste em etanol e também biodiesel, e aí também em defesa do biocombustível. E claro, aproveitou, como você disse, para passar esse recado, né, ao Ancelotti, debochando do fato de que o treinador da seleção masculina aí de futebol foi para a Copa do Mundo agora de 2026 com um avião cheio de jogadores, mas voltou aqui para o Brasil depois de ser eliminado só com um dos jogadores. Lula também disse, aproveitando essa oportunidade que teve ali no ABC, para dizer que Trump vai praticar pirataria se os Estados Unidos tomarem o Estreito de Hormuz e passarem a cobrar essa taxa aí de 20%, que já foi anunciada por Trump nas suas redes sociais. A gente, inclusive, tem um trecho dessa fala do próprio presidente. Vamos acompanhar? Hoje tem um Twitter do presidente Trump. Tem um Twitter dele dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é aquele canal entre o Irã e o resto do mundo, que o Irã não deixa passar navio com petróleo. Ele fez um Twitter, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do Estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria, não é isso? Antigamente isso chamava-se pirataria. Então, um Estado importante como os Estados Unidos, que eu acho que durante muito tempo combateu a pirataria, não pode agora virar pirata. Lula também chegou a dizer nessa oportunidade que é uma coisa anormal alguém aproveitar a desgraça para ganhar dinheiro às custas da desgraça. Lula ainda criticou o fato de países que não estão participando diretamente do conflito entre Estados Unidos e o Irã, né, que acabam sofrendo com os impactos dessa guerra, de fato, os impactos especialmente econômicos, como, por exemplo, a alta no preço dos alimentos que tem acontecido, tem atingido aqui o Brasil. No mesmo evento ainda, Lula defendeu a produção nacional do biodiesel, afirmando que não vai cobrar alíquotas extras de países estrangeiros que queiram, então, consumir ou comprar esse combustível. A gente segue de olho, essas foram as falas mais recentes do próprio presidente, a gente deve ficar de olho, porque isso pode repercutir ainda. Volto com você. Obrigado, Júlia. Obrigado, boa noite para você. Bom, vamos conversar aqui um pouquinho sobre a fala aí do Lula. Ele falou que ele viu um Twitter, né? Ele ainda não, ele tem dificuldade não é a primeira vez que ele diz isso, de entender que a empresa mudou de nome, né? E também de diferenciar o que é uma postagem do que é a empresa, né? Porque é o tweet, né? Não um Twitter. O Lula, ele disse... Eu tenho uma tese que eu queria aqui compartilhar com vocês. Tem dois Lulas, né?
Dois Lulas no mundo. Um Lula que ele está ali na bancada, ali no púlpito, quando ele fala com o microfone, etc. Esse Lula é dureza de aguentar um pouco as coisas que ele diz, mas a gente aguenta. Mas quando ele vai para o meio do povo e põe o chapéu Panamá, meu Deus do céu, aí é de cair o queixo. E ele diz aí que é pirataria, né? Tá achando que é pirataria e tá reclamando que os jogadores brasileiros não ficam no Brasil. Talvez ele devesse se preocupar, não que os jogadores brasileiros não ficam no Brasil, mas que as empresas brasileiras estão indo para fora do Brasil, inclusive, estão indo para o Paraguai, estão indo para os países vizinhos, porque não dá para empreender dentro desse país do jeito que a coisa está, não é? Pois é, algumas coisas me chamam a atenção. Falar para o seu público é sempre muito mais simples, né? E ele fala dessa maneira meio que irônica, sarcástica, com uma certa agressividade. E você vê aqueles tradicionais ali atrás, pessoas que dão aquele sorriso como se uma criança de 12, 13 anos estivesse sorrindo para o que o professor fala, por ser um puxa-saquismo total. Então, eu acho um tanto quanto patético essa cena política que a gente vê de todos os lados, né? Agora, quando você pega o conteúdo, mais uma vez é pobre. Ele não vem com substância, com números. Não vai rolar tarifaço. Que poder ele tem sobre isso? Ele é o 0,001 que manda numa decisão dos Estados Unidos, goste você ou não. Quem não lembra que ele falou que acabaria com a guerra tomando uma cervejinha? O Trump nem deu a mão para ele no G7. Exato, mas para quem que ele deu fala? A mão, o Trump tirou me parece estranho que pessoas acreditem minimamente competentes, mais velhas, com poder de discernimento, levem em consideração uma fala dessa. De verdade, eu deixo aqui a pergunta e a gente passa a bola. Qual o poder que ele tem sobre a interferência do tarifaço? A gente já viu que nenhuma. A questão é se ele quer ter também, se ele tivesse o poder, o que ele faria com isso? Se ele gostaria de exercê-lo, porque o que me parece, inclusive, é de que talvez o Lula esteja jogando na campanha dele com o caos. Né? Porque se vier... Aliás, eu quero ouvir o Mota, mas eu vi outro dia uma matéria, acho que saiu no Poder 360, em que alguém dizia que, também aquela história, reservadamente, interlocutores, mas que a contabilidade do Lula em relação ao tarifaço era a seguinte: se por acaso o tarifaço vier, o Lula vai dizer que a culpa é do Flávio Bolsonaro. Porque aí ele vai falar, não, o Flávio foi lá, se meteu, deu problema e etc. E se por acaso o Trump suspender o tarifaço, ele também vai dizer que a culpa é do Flávio. Porque aí ele vai falar o seguinte: olha só, suspendeu, então isso só mostra, se o Flávio foi lá e ele suspendeu, isso mostra que a tarifa era política e não comercial. Então, se der certo ou se der errado, o Lula vai botar a culpa no Flávio. Ele já decidiu, portanto, o que fazer. Botar a culpa nos outros, e nisso ele é bom, né? Nisso daí ele tem feito com maestria há algum tempo já essa tarefa hercúlea, não é, Mota? Isso me lembrou umas frases de uma grande pensadora brasileira, Marcílio, aquela que diz: não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Vocês lembram disso? Então eu tenho que dar aqui razão à nossa espectadora Kátia Sodré, que fez um comentário aqui. Ela disse o seguinte: Mota, bobagens assim têm método, porque elas conseguem repercussão. É uma cortina de fumaça para a gente falar disso e não falar dos problemas reais. E eu fico aqui imaginando a vergonha que um pai ou uma mãe, trabalhadores, essas pessoas que lutam com sacrifício para educar os seus filhos, para que, quem sabe, um dia eles tenham uma vida melhor, que ensinam a importância da educação, do aprendizado. Que vergonha que eles sentem ao ver isso. Isso que a gente está vendo é a nata superior do poder político do Brasil. Isso é o lugar onde nós chegamos no século XXI. E aí a gente pensa na Argentina, que tem o Javier Milei, que escreveu vários livros magníficos sobre economia, que está aplicando na Argentina a receita que deu certo
de progresso, de desenvolvimento, e dá uma tristeza muito grande.